Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. E no episódio de hoje, eu não sabia muito bem o que fazer, meu cérebro ainda tá meio frito por causa das Olimpíadas, e aí eu fui abrir meu Letterboxd pra ver se eu tinha alguma ideia, e eu vi o meu perfil, eu vi o negócio dos 4 filmes favoritos, né, que assim, pra quem não conhece, o Letterboxd é uma rede social pra você marcar os filmes que você viu, e aí você pode criar listas, colocar avaliações, escrever comentários, ver os comentários das outras pessoas, adicionar amigos, etc, né, aquela coisa de rede social, mas com filmes. Mas o fato é que nos últimos tempos acabou sendo comum eles indo em eventos, entrevistando pessoas, famosos ou não, e perguntando quais são os 4 filmes favoritos deles, porque no perfil do Letterboxd você pode colocar até 4 filmes como seus favoritos. Não é 5, é 4, é o que cabe no layout, e eu acho isso diferente, né? Porque sempre é top 5, top 10. Top 4 interessante, faz você pensar, faz você fazer sacrifícios, né? Porque é muito difícil escolher só 4 filmes favoritos, principalmente quem assiste muito filme, principalmente quem tem gosto muito eclético. Então, no episódio de hoje, eu resolvi falar dos 4 filmes que estão atualmente no meu Letterboxd como favoritos. Já faz alguns meses que meu top 4 tá desse jeito. Eu não costumo mudar com frequência. Geralmente no final do ano, assim, quando saem as estatísticas, eu olho pra ele e eu penso, será que eu vou manter esses filmes? Será que eu vou trocar? De vez em quando eu tô um pouquinho surtada, eu acabo colocando um filme, né, que é o motivo do meu surto. Depois de um tempo, às vezes ele sai, às vezes não. Então, assim, esse top 4 ele já foi muito alterado ao longo do tempo, mas ele repete variações, né? Esses 4 filmes sempre voltam de uma maneira ou outra. Às vezes eu troco um por outro, outro por um, mas esses 4 sempre estão meio que rondando o meu top 4. Então eu vou falar deles, porque é só dica boa, gente. São literalmente os meus 4 filmes favoritos. Assim, todos eles já ganharam episódios solos por aqui, olha só, acabei de perceber isso. Mas eu vou falar rapidamente, né, sobre cada um deles e sobre porque eu gosto tanto. Vou tentar ser sucinta e, é claro, sem spoilers por aqui. Eu acho engraçado reparar que tem 2 trilogias nesse top 4. E são trilogias que eu gosto muito, e aí de vez em quando eu troco os filmes que aparecem lá, mas eles sempre são da trilogia. Começando pela óbvia, pra quem me conhece, sabe que eu sou simplesmente obcecada por Senhor dos Anéis. Tanto filmes quanto livros, eu estou atualmente relendo os livros do Senhor dos Anéis, né? Parei de comentar sobre isso faz um tempo, mas continua firme e forte, só um pouco pausado. Mas os filmes eu assisto com frequência, pelo menos uma vez por ano. Esse ano eu já vi 2 vezes, a gente tá na metade do ano, né? Assim, 2 vezes que eu digo a trilogia inteira, as versões estendidas, né? Eu vou de cabeça, caio de cabeça nesses meus projetos, né? Atualmente tá O Retorno do Rei, porque atualmente O Retorno do Rei é meu favorito. Por muito tempo ficou As Duas Torres, porque por muito tempo As Duas Torres foi o meu filme favorito. Mas, assim, na última vez que eu revi, eu acho que foi na minha maratona do ano passado, eu fiquei bem mais obcecada com O Retorno do Rei. E, de fato, assim, é o filme mais premiado, ele é o filme mais lembrado, ele é o filme que sempre tá nas listas de melhores filmes, melhores continuações, melhores encerramentos, tudo, né? Retorno do Rei é simplesmente maravilhoso. Ele tem tudo que é bom nos outros filmes e amplia e de um jeito ainda maior, mais cafona para alguns, mais épico para outros, né? Cada um tem a sua opinião, mas quem chega até o Retorno do Rei, porque, né, tem um negócio, Senhor dos Anéis também não é... Não vou dizer que não é fácil, porque é fácil, mas ele é um pouco longo, ele é um pouco cansativo. Então tem muita gente que desiste no primeiro filme. Beleza, assim, você tá errado, tá? Mas não vou julgar muito. Mas se você chega até o Retorno do Rei, você é muito recompensado, porque, né... Às vezes você pode até tentar insistir no segundo e achar o segundo chato também largar, mas se você chegou no Retorno do Rei, é maravilhoso, maravilhoso. Eu já fiz vários episódios falando do Senhor dos Anéis de maneiras diferentes. Tem um episódio lá em 2020 que é um caos de várias curiosidades aleatórias. Mas o mais recente é o episódio número 206, que eu fiz depois da minha última maratona, né? Que eu vi os 3 filmes de uma vez só no começo de maio. E aí eu tomei algumas reflexões, né? Porque toda vez que eu vejo o filme, eu penso em coisas diferentes, eu reparo em detalhes diferentes, eu fico obcecada com coisas diferentes. E aí eu fiquei botando reparo no papel dos hobbits e como muitos filmes tentam replicar
a vibe do Senhor dos Anéis, o arco do Aragorn, aquela coisa super épica e super uau, mas que falham, né, em captar a essência do que torna o Senhor dos Anéis tão especial, que é basicamente os hobbits, né? Eu desenvolvi um pouco mais essa linha de pensamento nesse episódio. É um episódio recente do podcast, então eu recomendo, porque assim, né, eu falo umas coisas e depois, 2 semanas depois, eu já me arrependo, eu falo, putz, não sei se eu deveria ter falado aquilo, não sei se eu continuo acreditando naquilo que eu falei. Então, assim, os próximos episódios que eu vou falar dos outros filmes são todos do primeiro ano do podcast. E assim, eu tenho medo de ouvir esses episódios, porque, sei lá, foi tudo em 2020, foi tudo no meio da pandemia, época doida da vida. E sem falar que já passou 4 anos, né? Eu sou uma nova mulher, eu sou completamente diferente do que era 4 anos atrás. Fica aí por sua conta e risco, né? O primeiro filme desse meu top 4 é O Retorno do Rei. A outra trilogia também, que eu falei que eu fico alternando, só que essa eu não alterno entre os 3 filmes, eu alterno entre o primeiro e o segundo, que são os meus favoritos, que é a trilogia do Antes, do Linklater, que é o Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol e o Antes da Meia-Noite. Eu gosto do Antes da Meia-Noite, mas eu amo o primeiro e o segundo. Atualmente, no meu top 4, tá o Antes do Pôr do Sol, ou Antes do Anoitecer. Em alguns lugares ele é traduzido de um jeito, outros lugares de outro, mas é Before Sunset. Eu falei desse filme no episódio 13 do podcast. Na verdade, eu falei da trilogia inteira. E foi bem na época que eu vi a trilogia. Eu assisti esses filmes em 2020. Então, de todos os filmes que eu tô falando aqui, é o que eu assisti mais recente. É um filme que ele não faz parte da minha formação como cinéfila e como pessoa. Os outros filmes eu assisti pela primeira vez bem mais nova e tal. Então, tem uma certa nostalgia. Mas a trilogia do Antes eu assisti quando eu já tava no final dos meus 20 anos já. E eu acho muito interessante, porque é uma trilogia de romance, né, que foca num casal em diferentes épocas da vida deles, né? Então, o primeiro filme, que é o Antes do Amanhecer, eles têm 20 e pouquinhos anos, eles são super jovens, eles têm a vida inteira pela frente. Então tem todo aquele ar de uma curiosidade sobre o que vem pela vida, uma aventura, porque eles literalmente se conhecem num trem. Os dois estão nesse trem, daqueles trem da Europa que cruza vários países, sabe? Ela é francesa, ele é americano, tá cada um vindo de um lugar, cada um tem uma bagagenzinha ali, eles começam a conversar e ele propõe pra ela, tipo, eu vou ter que descer aqui em Viena e amanhã cedo tem o meu avião, eu vou ter que ficar fazendo hora na cidade durante a madrugada, você não quer descer, fazer companhia pra mim, e aí amanhã cedo você pega outro trem pra voltar pra Paris e eu pego meu avião pra ir pros Estados Unidos? Aí ela fala, beleza. Então, assim, a partir dessa premissa maluca que apenas uma pessoa de 20 e pouquinhos anos toparia, começa o filme que desenvolve essa trilogia e que eles se conhecem, né? Então, o primeiro filme é eles andando em Viena. São filmes que as cidades são bem protagonistas tanto quanto eles. Então, eles ficam andando e conversando. São filmes de andar e conversar. Literalmente, andar e conversar. E eles conversam sobre muitos assuntos. E aí você vai vendo essa química surgindo entre eles, né? Enfim, essa é a história do primeiro filme. E também a história do segundo filme, que se passa 9 anos depois. Né? O primeiro é de 94, o segundo é de 2003 e o terceiro é de 2012. Eu acho que é alguma coisa assim. Eles têm intervalo de 9 anos entre cada um deles e a história também tem um intervalo de 9 anos entre cada uma delas. Então, atualmente, no meu top 4, o que tá é o segundo, Antes do Anoitecer, que eles estão, assim, no final dos 20, começo dos 30, eles se reencontram em Paris dessa vez e eles já têm uma bagagem, eles já tiveram outros relacionamentos, alguns mais intensos que outros, alguns mais sérios que outros, eles já têm as frustrações deles com trabalhos, né, que no primeiro filme eles são super idealistas, tanto sobre o amor, quanto sobre a missão deles na Terra, e sobre trabalho, sobre mudar o mundo, enquanto no segundo tem muita frustração ali, e foi o que eu mais me identifiquei, porque quando eu assisti todos esses filmes, eu estava no final dos meus 20 anos, na época acho que eu devia ter 28, em 2020, né, então, eu vi muito das minhas frustrações, principalmente com o trabalho, assim, nas frustrações deles, que de certa maneira eles seguiram a carreira que eles queriam seguir, mas eles não estavam se sentindo felizes no que eles escolheram. Então, eles conversam muito sobre isso,
E me pegou muito isso. E eu também gosto do romance, apesar, né, de ter algumas consequências ali as coisas, mas eu gosto do jeito que o romance acontece nesse filme. Então ele é meu favorito, ele é o mais curto de todos e ele acontece todo em tempo real. Que o primeiro, ele acontece ao longo de uma noite, né? Então tem uns pulos de tempo. Agora o segundo, ele acontece todo em tempo real. Tipo, começa com eles se encontrando e aí eles vão andando e conversando literalmente, até que eles chegam onde eles estavam caminhando com destino e aí acontece algumas coisas e o filme acaba. Não é um spoiler, porque não importa onde eles têm que chegar, o que importa é o caminho que eles tomaram até lá, é eles conversando, é o que aconteceu nesse meio tempo e tudo mais. Então, ele é meu favorito, ele tá no meu top 4. E o Antes da Meia-Noite, eu vou falar rapidamente, eles estão no começo dos 40 anos, acho. Ele já tem outros problemas de relacionamentos longos, problemas com filhos, problemas com sentir o envelhecimento do corpo e mais frustração profissional também, ainda maior do que no filme anterior. Assim, eu gostei, eu achei o mais realista de todos, o terceiro, porque ele é o mais cru, ao mesmo tempo que não tem aquela faísca da aventura e da fascinação que tem no primeiro. Ele tem um pouco mais de dureza do que o segundo. Então, assim, não gostei tanto, mas se eu assistir daqui uns 10 anos, talvez se torne meu favorito, porque talvez seja um momento da minha vida, não sei. É bem interessante acompanhar essa trilogia, eu acho simplesmente brilhante que eles conseguiram fazer ao longo do tempo e também seguir com o próprio amadurecimento dos atores, porque tem input deles no roteiro, coisas ligeiramente baseadas em coisas que os atores estavam vivendo no momento, inclusive várias fofoquinhas, né? Se vocês ouvirem o episódio do podcast, acho que eu entro um pouquinho mais em detalhes, um pouquinho mais de spoilers, mas não vou ficar detalhando muito por aqui, porque não é o momento, né, gente? O outro filme desse top 4 é um grande clichê de todas nós, garotas românticas que gostam de um romance de época, que é Orgulho e Preconceito, de 2005, do Joe Wright, com a Keira Knightley, com o Tom de Succession, enfim. É um clássico, tanto que foi o filme que eu escolhi falar no episódio número 2 do podcast, pra vocês verem como eu gosto muito desse filme. Não sei se eu recomendo vocês ouvirem o episódio número 2 do podcast, não tenho certeza, porque eu lembro do dia que eu publiquei esse podcast, foi em fevereiro de 2020. A Covid era um boato, porque eu lembro muito que eu gravei esse episódio durante a semana, eu ouvi o teste dele de manhã e à tarde eu fui num churrasco com umas amigas minhas. E nesse churrasco, o assunto foi tipo, nossa, e esse Covid, hein? Porque tinha umas amigas minhas que elas tinham acabado de chegar de viagem, e elas estavam na Europa, e as coisas estavam bem diferentes lá do que estão aqui, né? Então foi uma grande pauta desse churrasco, foi, nossa, e esse Covid, né? E a gente mal sabia que semanas depois ia virar um inferno na Terra. Não lembro absolutamente nada do que eu falei no episódio, mas eu lembro do dia que eu publiquei ele, porque foi um dia muito bom, porque foi o dia que eu vi minhas amigas. Foi a última vez que eu vi algumas delas, porque, né, encontros e desencontros, depois veio pandemia, depois teve mudanças e tal, teve gente que saiu do país, e aí a gente se conversa pelo WhatsApp, a gente se conversa online, mas se vê fisicamente fica ficando mais difícil, né? Enfim, Orgulho e Preconceito, não sei muito mais o que falar, além do que eu já falei. Pra quem não conhece, é um romance baseado num clássico da literatura de Jane Austen. Eu imagino que todo mundo já esteja familiar com esse título, porque ele é usado à exaustão, referências são usadas à exaustão no cinema, na cultura pop, em tudo. Se você pegar qualquer romance contemporâneo, a protagonista com certeza vai ser obcecada ou com as obras da Jane Austen ou com as obras de alguma das irmãs Brontë. Provavelmente é um clichê que, assim, no começo era legal, agora eu acho que é um pouco cansativo, sabe? Mas não é como se ele fosse real, porque eu sou obcecada com Orgulho e Preconceito, sabe? Então, sei lá, teve uma época que eu vi muitas adaptações e muitas coisas que vieram. Teve aquele Orgulho e Preconceito Zumbis, lembra? Eu até li o livro. É horroroso, mas tava lá, né? Eu assisti muitas minisséries. Eu assisti uma websérie, não sei se vocês lembram disso, acho que foi lá pra 2008, 2009, que era uma websérie, quando tava começando esse negócio de YouTube, que era meio que uma transposição do Orgulho e Preconceito pros dias de hoje, numa vibe vlog. Sem ter redes sociais, assim, era só YouTube, Facebook, e aí tinha interação dos personagens por lá. Era um negócio muito doido, eu achava o máximo. Mas nenhuma adaptação eu amo tanto quanto a adaptação de 2005,
Eu acho que é o conjunto da obra. Eu gosto muito do Joe Wright enquanto cineasta. Apesar de que hoje em dia os trabalhos dele não me apetecem tanto, eu gosto muito dessa época dele, porque logo em seguida ele dirigiu Desejo de Reparação, que eu também acho lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Tem os atores, né? Eu gosto bastante da Keira Knightley. Eu gosto do ator que faz o Mr. Darcy, que agora eu esqueci o nome dele. Apesar que hoje em dia eu só vejo o Tom de Succession. Só vejo o Tom de Succession. Mas em algum momento eu já fui apaixonada por aquele cabeçudo, sabe? E a fotografia é linda, a trilha sonora é maravilhosa. Eu ouço até hoje a trilha sonora desse filme. As cenas, assim, são belíssimas. O elenco inteiro estava muito bom. Eu acho que é uma boa adaptação. Eu quero reler o livro, porque eu só li quando eu era muito jovem. E eu li numa tradução que não era tão boa assim. Então eu acho que eu vou ter uma outra opinião lendo agora, com a maturidade que eu tenho, sabe? Mas esse é um filme que eu gosto bastante, que eu revejo de tempos em tempos. Eu tenho o DVD e o coitado do DVD tá todo surrado, de tanto que ele já foi pra cima e pra baixo, de tanto que eu já abri e fechei essa capinha, sabe? Ele é todo branco, tá todo encardido já. Esse DVD viveu bastante, viveu intensamente. E é por isso que o Orgulho e Preconceito tá aí. Eu falei que eu geralmente vou trocando, né, os filmes que estão no top 4, mas esses três que eu falei, quase sempre eles estão. E aí é meio que o quarto lugar que eu troco de tempos em tempos. Filmes que eu já coloquei aqui no quarto lugar ao longo do tempo. Eu já coloquei Duas Garotas Românticas, foi bem na época que eu assisti, que eu fiquei bastante obcecada, então por um tempo ficou aí. Já coloquei Retrato de uma Jovem em Chamas, que é maravilhoso também. Já coloquei Paddington 2. Paddington 2 ficou muito tempo aí. Que, enfim, simplesmente maravilhoso, né? São todos filmes muito bons. Já coloquei o Auto da Compadecida, porque, né, eu sou brasileira que posso falar, né? Eu reclamo dos clichês, mas sou um clichê ambulante. E atualmente, o filme que tá ocupando esse quarto lugar no meu top 4 é o Castelo Animado, que também é um filme que já foi, já saiu, já voltou várias vezes. É o meu filme favorito do Estúdio Ghibli. Também é um filme que eu vejo pelo menos uma vez por ano. Eu li o livro recentemente. Eu comentei aí em algum episódio de leitura que é muito diferente, mas tão bom quanto, de maneira diferente, sabe? Eu fico feliz que a gente tem essa história muito parecida, apesar que a história não é 100% igual. Mas a gente tem essa história com vibes muito parecidas em dois lugares, sabe? Porque você pode ler o livro e ficar muito feliz, e você pode ver o filme e ficar muito feliz. Mas se você quiser ficar comparando uma coisa com a outra, não faz muito sentido, sabe? Porque são coisas diferentes. Eu acho que cada um deles consegue ser o seu próprio produto. Eu falei do Castelo Animado no episódio número 38. Nessa época eu já tinha lido o livro, mas assim, eu li o livro pela primeira vez tem uns 13 anos. Eu tinha 21, 22 anos, eu acho. E eu não gostei muito do livro naquela época, porque eu gosto muito do filme e o livro ele é bem diferente e eu senti essa diferença. Aí eu reli o livro tem uns 2 anos e eu amei, eu simplesmente amei o livro. E aí eu vi o filme e de fato é diferente, mas eu acho que dá pra amar os dois como coisas diferentes, porque eles são coisas diferentes, né? Mas enfim. Pra quem não conhece, Castelo Animado é uma animação de 2004 do Estúdio Ghibli. Apesar de ser de 2004, eu assisti quando eu já era adolescente, então eu não tenho a nostalgia da criança, mas eu tinha uns 16, 17 anos quando eu assisti pela primeira vez, né? Então não era tão adulta assim. Eu fiquei simplesmente apaixonada. É a história da Sophie, uma jovem que ela trabalha numa loja de chapéus e ela é uma pessoa bem pacata e ela tá de boa em ser uma pessoa pacata, sabe? Ela não é aquela protagonista que vive numa cidadezinha, mas ela sonha com emoção e com aventura e com ter uma vida maior. Não, a Sophie, ela tá de boa, ela tá tranquilinha na vida dela. Assim, ela tem umas horas que ela se lamenta que a vida dela é só isso, mas ela não faz nada pra mudar a vida dela, né, basicamente. Até que um dia ela é amaldiçoada por uma bruxa do nada, assim, do nada. A bruxa entra na loja dela e taca a maldição nela. Ela fica, ué, o que está acontecendo? Ela se torna uma idosa, aí ela resolve sair do vilarejo. Ela fala, eu vou ter que dar muita explicação. É melhor eu me isolar em algum lugar e esperar a minha morte, sabe? Uma coisa assim. É que assim, parece uma coisa meio pessimista, mas se fosse eu, talvez eu faria a mesma coisa. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto do Castelo Animado, porque eu consigo me ver muito na Sophie. As coisas boas e as coisas más também, né? Mas enfim.
E aí ela sai da cidade e ela encontra com esse castelo animado, que é um castelo que tem pernas, que ele fica andando aí pelo campo. Que era uma coisa assim, que o pessoal sabia que tinha, mas tem toda uma mística em volta, né? Tem um mago que mora nesse castelo, que tem um monte de história sobre. E ela fica, eu sou uma velha, ele não vai fazer nada comigo e não sei o que tem, não sei o que lá. E aí ela vai entrando e vai ficando, e aí ela vai conhecendo o pessoal que mora nesse castelo, ela vai percebendo que tem umas coisas pra ela fazer, que vai ter umas missões ali pra cumprir, sabe, umas aventuras pra fazer. O livro, ele tem um caráter bem episódico, assim, tipo, cada capítulo é como se fosse um episódio de um seriado, sabe? Agora a Sophie vai em tal lugar, agora a Sophie tem que limpar a casa e descobre segredo, agora a Sophie tem que comprar verdura e ver que tá acontecendo uma outra coisa lá. Então, cada capítulo tem essa vibe, vai apresentando outros personagens, enquanto que no filme não, é uma coisa mais com começo, meio e fim mesmo. Ela chega, ela percebe que tem uma coisa ali, uma aventura a ser cumprida, e ela vai tentar ir atrás de resolver aquilo, né, pra ver se alivia a maldição dela. E aí as coisas acontecem e é maravilhoso, é lindo, é cheio de cores, tem um romancezinho ali também que, muito fofo. Todos esses filmes que eu tô falando, eles são filmes sobre amor sem ser filmes sobre amor. Sabe, eu acho isso bem legal. O Orgulho e Preconceito é o romance mais óbvio, claro, mas ele fala muito mais do que apenas o romance. Ele tem toda a questão de classe, ele tem toda a parte do contexto histórico, da crítica social da Jane Austen à sociedade da época e tal. Mas é um romance. O Castelo Animado também, ele tem um romance, mas ele tem a aventura, ele tem a fantasia, ele tem a parte, né, de você enfrentar os seus medos e tal, e não julgar as coisas apenas pelo exterior delas. E o Antes do Pôr do Sol também é um romance em sua essência, mas também é sobre pessoas falando da vida e sobre questionamentos e sobre desejos e sobre amarguras, né, das gerações, né. E o Senhor dos Anéis, o que é o romance menos óbvio, mas tem o romance lá, né, do Aragorn com a Arwen. Eu acho que é uma parte muito bonita da trilogia, mas não é só isso, tem muita coisa em Senhor dos Anéis, não vou ficar destrinchando todos os temas, mas, enfim, o que posso dizer? Eu sei que eu não pareço, mas eu sou uma pessoa romântica. Mas, enfim, gente, esses foram os meus 4 filmes favoritos que estão lá no meu Letterboxd. Eu vou deixar o link do meu perfil na descrição desse episódio, caso vocês queiram me adicionar por lá. E ficar vendo, né? Porque lá o que eu marco é os filmes que eu vejo. Eu tenho muita lista. Algumas são privadas pra me ajudar a planejar o conteúdo, mas eu tenho muita lista pública, principalmente de filmes dirigidos por mulher e tal. Eu faço bastante catadão, assim, de filmes. E boto por lá. Comentários é muito difícil eu comentar. Eu geralmente só dou avaliação mesmo. Mas de vez em quando eu me sinto inspirada e comento alguma coisa lá que dá, sei lá, 2 likes e eu me sinto super famosa. Mas enfim, e sigam também a gente nas redes sociais. O nosso Instagram é @filme.da.semana, o TikTok é Filme da Semana, tudo junto. É os lugares onde eu sou mais ativa, e lá nessas redes sociais vocês podem ter conteúdos extras e também notícias, como por exemplo, semana passada não teve podcast, eu avisei lá no Instagram, né? E aí é isso, gente. Espero que tenham gostado desse episódio. Até semana que vem, fiquem bem, tchau, tchau.